Segunda Epístola. Hoje veremos do versículo número 3 ao versículo de número 11. Vamos ler esse texto. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido dada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, vos aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, nosso objetivo nessa noite é abordar as promessas e virtudes, porque é de suma importância a confirmação da vossa vocação e a eleição em Deus, sendo isso importantíssimo para prevenir a implosão da igreja. Vou repetir a pergunta introdutória e reflexiva nessa noite. Todos nós que estamos aqui devemos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição para que a igreja não venha cair, se perder. Feche os seus olhos agora. Peça a Deus uma palavra que possa alimentar a sua alma. Que você tenha prazer em estar na casa do Senhor, como nós falamos hoje de manhã cedo, e que a boca de Deus fala ao teu coração nessa noite. Abra no Senhor os olhos da fé. Ilumine no Senhor, para que possamos entender o recado nessa noite. Produza em cada coração, Deus, em cada pensamento, os ensinamentos do apóstolo Pedro, autor desta carta, e que tenhamos desejo de aplicá-los em nossos corações, os ensinos dessa noite, e que a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria possa estar epignos em relação ao Senhor, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, há no mundo um país em que somente 20% da população se diz evangélico ou cristão. O país tem o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,9,4, sendo este país o país que tem o maior índice de sucesso, de desenvolvimento no
Esse país é a Suécia. A Suécia é considerada o maior país do seu índice de desenvolvimento. Sua economia é altamente desenvolvida. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a Suécia tem os maiores bilionários e trilionários do mundo. Tudo funciona na Suécia. A saúde funciona, a política funciona, a economia funciona. Mas a fé, essa não existe. Porque o que os filósofos e estudiosos a respeito de religião colocam como hoje, a Suécia é o país onde encontra-se os maiores índices de ateísmo orgânico. Ateísmo orgânico. O que é isso? 20% somente da população da Suécia dá atenção à palavra, à igreja, à fé. As igrejas estão deixando de existir na Suécia, porque as pessoas esquecem de buscar a Deus, porque tudo tem, nada falta. Eles até agradam em ouvir falar de Deus, mas para que Deus? Para que religião? Para que igreja? Se existem bons serviços em todas as áreas. O orgânico realmente é algo que está acontecendo em países como a Suécia e outros países onde foram berço do protestantismo. A Escócia, a Inglaterra, a América do Norte e em muitos outros países, a economia e o excelente desenvolvimento das pessoas estão negando a Deus. Para que igreja? Para que Deus? Meus irmãos, nessa noite o autor, que é o apóstolo Pedro, servo de Deus, o termo servo colocado pelo apóstolo em geral aplica-se à sua cosmovisão de serviço após a sua conversão, após a sua transformação, porque não parafraseando o que ele coloca no versículo de número 3, após a sua vocação e o seu chamado serem confirmado. Para ser mais específico, este autor que lemos nessa noite acrescenta a palavra apóstolo para indicar que ele, um dos 12 apóstolos, ou seja, apóstolos Pedro, receberam a autoridade diretamente de Jesus Cristo para ser um portador, um pregador. Como apóstolo Pedro apresenta uma mensagem definitiva na segunda carta à igreja. A igreja, a noiva do Senhor Jesus, corre um grande perigo, um perigo como desses países bem desenvolvidos de existir. Um perigo em que a igreja ela vai ruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. De repente, está tudo bem na minha vida, eu não preciso mais da comunhão entre os irmãos, eu não preciso mais estar presente num templo para ouvir a palavra do Senhor. Eu até creio na palavra, no ensino, mas eu serei um crente na minha casa, eu serei um crente desigrejado, eu serei um crente sem compromisso, eu serei um crente sem vínculos, eu serei um crente sem história, porque eu não preciso mais estar numa sociedade auxiliadora feminina, numa UMB, numa UPA, numa UCB, numa UPH, no Ministério de Senhoras, no Ministério de Cânticos. Eu não preciso mais estar no Ministério de Obras da igreja, eu não preciso mais de igreja. Para que igreja? A carta de Pedro, irmãos, é uma epístola que tem origem, autoridade. Jesus Cristo estendeu os seus apóstolos
cumprir aquele verbo no grego chamado agapetos. Pedro, tu me amas. Pastoreia a minha igreja. Ler segunda carta de Pedro é entender algo maravilhoso que o salmista colocou no Salmo 26 essa manhã. Ah, como é bom estar, fazer morada nos teus tabernáculos, como é bom morar na tua santa casa, como é bom bendizer o teu nome, como é bom fazer parte de uma igreja onde os recebem a bênção, a misericórdia, a vida eterna do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, a presença do nosso Deus. Então, olhando para o porta-voz Pedro, podemos pensar que ele aqui traz uma mensagem para que a igreja esteja de pé, edificada, como o próprio mestre disse a ele: Pedro, edifique minha igreja, construa minha igreja. Nessa noite, meus irmãos, o meu resumo é: Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, torna-se a sua natureza humana sem pecado. Vamos à questão da natureza de Jesus, sendo ele alguém que comprou cada alma, nos redimiu na sua forma humana, andando por aqui, não pecou, nos amou e nos justificou diante do Pai Celeste. Afinal, veremos um pouco dessa doutrina. Mas o tema nessa noite está baseado no verso de número 10. Chamo você para ler o versículo de número 10, onde lemos da seguinte forma, da seguinte maneira: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A confirmação da vocação e da eleição. Se nós olhássemos para a igreja do Senhor Jesus, para a noiva de Jesus, ou se você olhasse para você nessa noite, e se Jesus chegasse para você com um microfone e perguntasse: fulano, você tem confirmado o meu chamado? Fulano, você tem confirmado a minha vocação, a tua vocação? Passa ano, chega ano, uma outra geração vem, e nós vamos vendo anos na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Há 25 anos estava presente aqui a irmã Filomena, a irmã Fátima, plantando a sociedade auxiliadora feminina, a irmã Dodô, a irmã Ida, a irmã Ney, gente antiga, das antigas, a irmã Elza, atrás da irmã Fátima, muito bem, há 25 anos. Há 25 anos. Qual o segredo para que a gente possa durar tanto tempo no local? Qual o segredo de nascermos numa denominação e há pessoas que nascerão nessa igreja, viverão ela toda nessa igreja, e no momento, quando estivermos cantando aquele hino, ó que belos hinos cantam lá nos céus, e você vai olhar para aquele caixão, você vai ver a vida toda daquela pessoa foi naquela igreja. Com o segredo da perseverança. Mas também existem outras, irmãos, que dentro desses 25 anos não temos notícia. Foi para o vento, sumiu, deixou de existir. E você sabe que está vivo. Onde está aquela pessoa? Aonde está caminhando aquele ser? Será que está adorando a Deus? Será que está servindo ao Senhor? Agora traz uma notícia para nós aqui nesse texto, que você que está aqui nessa noite precisa confirmar o seu chamado, a sua eleição, dia após dia, todo dia eu devo confirmar essa eleição. O presbiteriano, o irmão conhecedor da doutrina, descansa
claro que ele sabe que a eleição é um ato monergista e incondicional, é um ato exclusivo de Deus. Portanto, eu levo a minha vida do jeito da corda bamba, sem compromisso, porque eu sei que Deus já me confirmou, porque eu sei da certeza da eleição, então eu não tenho que fazer nada. Será que é isso mesmo? Olha o versículo 3, versículo 4. Visto como, pelo seu poder divino, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós temos sido doados de suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e da paixão que é no mundo. Então pegue sua caneta e faça como nós fazemos no discipulado. Quais são as coisas que te chamam a atenção nesses dois versículos que nós lemos? A palavra que me chama a atenção, a confirmação da vocação e da eleição, conduz a vida e a piedade. A confirmação da vocação e da eleição, nós vamos ter, irmãos queridos, vida em Cristo, vida. Aqueles que estão na casa do Senhor têm vida. Eu quero que você pense nessa palavra vida, vida física, vida espiritual, vida eterna, vida. Irmãos queridos, Deus nos chamou para termos vida, experimentado vida. Você é feliz com a sua vida? Você é feliz com aquilo que Deus está te dando? Quantas bênçãos o Senhor tem lhe dado para que você possa viver? Irmãos, as pessoas vivem sem saber o que viver. Uma vida sem propósito, uma vida sem orientação, uma vida sem norte, uma vida como campo por aí. A vida me levando. Deixa a vida me levar. Vida não operante. Como nós já vimos aqui, precisamos ter uma vida que seja operante e não inoperante. A transição do verso 2 para o verso 3, ela é rápida, abrupta. A palavra conhecimento, que muito eu tenho já fixado na sua memória, epignose, conhecimento acima, pleno, cheio. Esse conhecimento nós devemos ter quando estamos na presença do Senhor, quando estamos na casa do Senhor. Essa passagem agora, ela vai sendo construída no verso de número 3, por causa de um rompimento com saudação. Talvez seria melhor que o autor tivesse removido a oração, que tornaria a transição entre os dois versículos mais suave. A remoção de uma oração não é incomum nos manuscritos gregos. Se incluirmos tal oração, podemos preencher o vácuo, o vazio, do verso 2 para o verso 3. Graça e paz, vocês no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Rapidamente ele entra com a mensagem, mas se nós tivéssemos aqui a oração, recebemos graça e paz de Deus, visto como seu divino poder tem sido doado em todas as coisas. Talvez a expressão ficaria mais fácil de você entender que você foi chamado por Deus, e essa oração nos dá uma grata alegria de satisfazer-se na graça, na paz de Deus, porque o divino poder do Senhor tem sido nos ofertado cada. Algumas traduções de uma nova versão internacional, NVI, omite a primeira palavra grega. A primeira é visto que. Então há uma omissão dessa palavra, que pode ser traduzida como de acordo que, visto que, sendo que, pois.
Tais tradutores usam uma ponte entre o verso anterior e o verso número 3. O seu poder divino nos deu tudo que precisamos. Talvez seja essa a primeira coisa que você deva marcar aí. Você está contente com aquilo que Deus tem te dado? Nos deu tudo que precisamos. A quem Pedro está se referindo quando escreve isso? O poder divino. É evidente que os comentaristas aprendem diferentes opiniões. Alguns dizem que essa é uma referência, mas que os pronomes seu poder divino, sua própria glória, estão relacionados a Cristo. Outros dizem que Pedro está pensando em Cristo primeiro, porque menciona no texto anterior e no segundo, porque a epístola toda é uma exposição sobre a divindade de Cristo. As palavras poder divino descrevem o ser de Deus, tudo que pertence a Ele. São exemplo do gosto que os hebreus tinham pelo uso da circunlocução para evitar mencionar o nome de Deus vaziamente. Por causa do seu poder divino, Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos. Essa é uma declaração importante. Mas vamos ser sinceros, na verdade, esse verso introdutório, a alegria contente está em entender que tudo provém desse poder divino, quer seja Cristo ou quer seja Deus, não importa, ambos na economia trinitariana, na sua mesma essência, olhando a Trindade, sabemos que é Deus, o único Deus, pelo conhecimento dele que nos chamou. Pedro agora está querendo dizer aos senhores da epístola que Deus concedeu o que é necessário para você ser feliz nessa vida e o seu serviço, ao seu chamado. Ele indica que Deus concede dons literalmente pelo nosso conhecimento que Ele nos chamou, mas mais uma vez Pedro fala do conhecimento, pleno conhecimento, no verso 2, e nos diz que Deus torna a sua dádiva disponível para todos aqueles que o conhecem. João Calvino, amados irmãos, faz uma observação nessa citação. Calvino diz: faz Deus o autor desse conhecimento, pois não vamos até Ele, exceto santos chamados. Você percebeu o que Calvino está colocando aqui para nós? Eu vou traduzir isso para você. Quem nos chamou à presença do Pai foi o próprio Deus. Quem te plantou aqui nessa igreja foi o próprio Deus. Quem nos chamou, diz Calvino, vamos até Ele. Deus nos chamou à salvação por meio de Cristo. Romanos 8, 28, 1 Pedro 1, 15, etc. Finalmente, dentro de um contexto maior, amplo, cita os chamados aos leitores. Irmãos, procurai, verso 10, cada vez maior, confirmar a vossa eleição. Oh, coisa boa. Deus nos coloca na sua presença. Estar na presença do Senhor é ter a glória, a bondade. O autor nos chama para a demonstração da sua própria glória, da sua própria virtude. Aí que diz, no finalzinho do verso de número 3, chamou você, nos chamou a igreja para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Gozar para si. O verso de número 4 diz: por esse intermédio, Ele nos deu muito grandes e preciosas promessas. As promessas em si são a parte importante desse versículo, pois Pedro agora
quer descrever como muito grande e preciosas são essas promessas. Observe que ele usa a forma superlativa dentro desse contexto para relatar as promessas, mas também cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que por elas os pudesse participar da natureza divina. Então, ser chamado por Deus, estar dentro da igreja, ser vocacionado, é ser um participador da natureza divina. Não quero dizer que isso vai ser igual a Cristo, você vai ser igual ao Espírito Santo, você vai ser igual a Deus. Não é nada disso, Deus Pai, não é nada disso. Precisamos entender que Pedro, mais uma vez, nessa oração, diz que o propósito de Deus é restaurar a imagem dele, restaurar a imagem nossa diante ao Pai, a sua imagem de semelhança, uma natureza carcomida pelo pecado, corroída pelo pecado original, agora precisa ser restaurado, precisa ser transformado, desenvolvido. O caráter do cristão precisa ser o mais próximo da imagem de Deus. Pedro toma emprestado esse texto de natureza divina no vocábulo filosófico dos gregos. O que os filósofos gregos enfatizavam sobre isso? Para refutar os seus adversários, ele emprega sua terminologia, mas dá à palavra um significado cristão. Os filósofos gregos ensinavam que o homem está vivendo num mundo corrupto de prazer físico e deve se tornar um dos seus deuses. Eles aconselhavam seus seguidores a compartilhar da mesma natureza da deusa Diana, dos deuses de Roma. Era por isso que a reversão total na cabeça daqueles que viviam naquele período, naquele tempo, sacrificavam crianças, tinham o culto, a adoração às imagens, à pornografia, aos pecados indecentes, porque na cabeça dos filósofos todos deveriam ter a mesma natureza dos seus deuses. Era isso que eles ensinavam. E os filósofos apresentavam um ponto de partida, sendo o próprio homem, apostavam-se de uma parte da natureza dos seus deuses. Portanto, Pedro quer ensinar outra coisa para nós aqui nesse momento. Pedro veio compartilhar da natureza divina à luz das promessas de Deus. A igreja existe com pessoas justificadas em Cristo, com um caráter restabelecido à imagem dele, a imagem e semelhança do Senhor. O primeiro caso que são os filósofos gregos são humanistas. Porém, Pedro, ele exalta a graça e a provisão de Deus. Você precisa trabalhar o seu caráter para que a palavra do Senhor seja confirmada a cada dia até o último momento da tua existência. Agora eu não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que ter em mente que a confirmação da oração e da eleição, do versículo 5 ao versículo 7, leiam com os seus olhos, conduz às virtudes. Nós gostamos muito de ler o fruto do Espírito. Provavelmente as virtudes mais conhecidas seja de Gálatas, capítulo 5. Mas Pedro, assim como Paulo, está preocupado com você, com a igreja. Vamos mapear agora a sequência que se segue do verso de número 5 ao verso de número 7. Por isso mesmo vos reunido toda a vossa diligência, toda a vossa força. Você agora está dentro do corpo de Cristo, está dentro de um convívio, onde o Cristo é o Senhor da igreja. Então confirme o seu chamado, a sua eleição, porque você tem que produzir algumas virtudes. E que virtudes são essas? Associai a fé.
do Espírito, que é o amor, Pedro começa com a fé. Ele começa com a fé e ele vai terminar no verso 7 com o amor. Se você fizer a analogia das virtudes de Paulo, você vai encontrar as mesmas virtudes inseridas no bloco de Pedro. Mas Pedro está começando com uma fé e não com amor. Deus nos chamou para confirmar a nossa eleição, a nossa vocação, em primeiro lugar na cosmovisão teológica do apóstolo Pedro: fé. Fé. O que seria? Fazer um esforço sobremaneira, um estado verbal acrescentado aqui significa que é uma contribuição surreal no meu chamado, vocação, em primeiro lugar, na fé. Quando essa palavra vem à nossa mente, o que você pensa? O que você pensa? Eu penso em Jesus contando uma pequena parábola. Uma pequena parábola. Se você tiver de mostarda, intensidade. Qual a intensidade, o tamanho da sua fé? Quando eu olho para essa palavra fé, eu fico pensando naquilo que o próprio mestre diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que destrói uma igreja? O que leva cristãos a estarem seguindo falsos mestres é a fé que sai pelo ladrão, uma caixa d'água que tem um ladrão que jorra água, canalizada para amuletos, canalizada para segundos, não principais, mas acessórios. Agora é o lenço que cura, agora é a água benta que cura, agora é a cruz que cura, agora é o sabonete que cura, agora eu preciso materializar a fé. O que é fé? Porque Pedro disse: você precisa começar com a fé. Fé e esperança pessoal do crente, sua confiança subjetiva em seu Senhor, em seu Salvador, portanto a base da sua vida espiritual é fé. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Fé. Você sabe o que é fé? É quando você chega no final da linha, no final do poço, não tem solução nenhuma, e você encontra um grupo de irmãs que vai dizer: eu vou orar por você, e você sai dali, e daqui a pouco você recebe respostas das orações que as irmãs acabaram de fazer por você. Fé. Coloque a fé em ação. A fé é a raiz de outras virtudes citada por Pedro. O apóstolo exorta os leitores de sua carta a acrescentarem 7 virtudes que se seguem. Se o fruto para Paulo, para Pedro é fé. Para Pedro é fé. Como está a sua fé, sua esperança, a convicção, a certeza de que Deus está na sua casa, libertando, curando, salvando, restituindo, agindo, cuidando da sua mãe, cuidando daqueles médicos, cuidando do quadro de saúde, cuidando das suas finanças, protegendo você? Como está a sua fé? Essas virtudes são inalcançáveis até que se tenha dado o passo inicial, que é a fé. Além disso, por causa da nossa confiança em Jesus, nossa fé é a fonte. Alejandro Ramos,
conhecer Jesus em tudo, ter intimidade com Jesus, declarar que eu não posso estar perdido no meio da casa do Pai, no meio do povo de Deus, não posso estar perdido sem ter comunhão com meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Eu sei, Jesus, que tu podes, e que eu não tenho nada, não vai ser a minha ajudinha, não vai ser a minha angústia, não vai ser a minha ansiedade, não vai ser nada e ninguém que vai te ajudar, porque eu sei que tudo podes, somente o Senhor pode. Olha para o texto de da fé e coloca aí, ele vai conectando com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança, enumerando até o verso 7. Mas ele diz que a bondade é que as outras virtudes que estão abaixo. Não tem como não entender que as 7 virtudes estão diretamente relacionadas à fé. Pedro cita a bondade, primeiro, ela se relaciona com uma das características de Deus. Do verso 3, está a bondade, misericórdia do Senhor. Por esse atributo divino, devemos refletir essa virtude em nossa vida. Nossa conduta diária deve ser uma demonstração de excelência moral. A fé é a excelência que se mutuamente, fé e bondade e fé juntas, gerando, claro, o conhecimento. A virtude seguinte que fé é o conhecimento, palavra de Cristo que usamos na nossa mente, o termo, mais uma visão correta de todas as circunstâncias que se conhece, qualidade física, mental, social e principalmente qualidade moral das pessoas com que nós lidamos. Pactado ainda com o Salmo 26, que nós vimos hoje, onde o salmista diz que ele não aceita perder o seu tempo num grupo onde são ímpios e réprobos, que não buscam a justiça de Deus. Onde Calvino, além disso, aprofunda o raciocínio de que se você está numa igreja onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não é anunciada, você não é obrigado a ficar sentado ouvindo uma mensagem que não é mensagem, uma mensagem que não provém de Deus. E quando eu olho para esse contexto, existe um Pedro dizendo: cuidado com as crenças, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com aqueles que vão manipular a fé, cuidado com os charlatões, cuidado, porque de dentro que se faz a ruína, a destruição da igreja. É preciso ter conhecimento. Verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a verdade. Destaque ao controle. No mundo helenísta, essa expressão estava associada aos esportes. Paulo lembra o perfil de um atleta que tinha que se dominar em tudo, que tinha disciplina. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Assim, o eleito deve exercitar sua autodisciplina em todas as circunstâncias, deve fazê-lo ao depositar a sua confiança em Deus. Quem te julga é Deus. Você precisa ter um autocontrole. Cuidado um pouquinho no que diz, porque a gente fala muito. O crente fala sem pensar. O crente arruma encrenca. Aonde está o autocontrole?
perseverança. Uma falta momentânea de autodisciplina leva a um fracasso e a perda do seu próprio respeito. Permanecendo o conceito no Novo Testamento de perseverança, e essa palavra significa permanecer debaixo de um determinado ritmo. Você deve ter autocontrole e você deve perseverar em oração. A perseverança é definida como característica do homem que permanece inabalável ou inabalável com o seu propósito intencional é ser leal à fé e à piedade, e no mesmo meio das maiores provocações e sofrimento. Irmãos, não há espaço para coléricos, sem reflexão, sem fé, sem piedade, sem amor, sem bondade. O que mais me preocupa dentro do versículo 6 é a palavra piedade. O que é piedade? Pedro nos diz que para acrescentarmos a piedade, a palavra perseverança. Quer ser crente? Tem que ser perseverante. Quer participar da obra do Senhor? Tem que ter paciência. Ele nos diz, é a segunda vez que ele introduz essa expressão piedade no verso 3. Ele também menciona no contexto da volta em meio de um povo iníquo, assim também o cristão dos dias de hoje. Buscar a piedade no mundo pecaminoso. O cristão que pratica a piedade está plenamente consciente da presença de Deus em cada circunstância, de modo que a sua vida seja guiada pelo lema do reformador de Genebra, João Calvino. E o lema que trata disso se chama Corandel. Você sabe o que é Corandel? Corandel, você está na presença de Deus. Corandel, na presença de Deus. Verso 7, queridos. Das últimas virtudes, daqueles importantes, pois ambas expressam amor. Observe que quando demonstra aversão fraternal, ele coloca o amor cumprindo o resumo dos 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Transliterado do grego, o termo é fraternidade e filadelfia, que significa seu semelhante. Termo que indica o nosso amor fraterno uns para com os outros. Quando a gente olha para confirmar a nossa eleição, a nossa vocação, nós precisamos cultivar essas virtudes. E nessa noite eu queria que você pensasse da fé ao amor. Da fé ao amor. E em último lugar, terceiro, confirmar a eleição e a vocação conduz ao crescimento e segurança. Do verso 8 ao verso 11, fala sobre isso. É interessante, irmãos, observarmos que é preciso ter segurança. Ainda que chegue um anjo anunciando que Cristo está lá no parque da cidade, não vá. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Tem coisas que você não precisa nem orar, porque a Bíblia já diz que você não vai receber. Você sim vai orar. Você sim vai orar. Conversando isso do discipulado, o Henrique essa semana entendeu o conceito real desse assunto, falando que orações que Deus nunca vão responder são orações inversas. A Bíblia diz que não é para você fazer, e você faz.
A Bíblia diz: não se coloque em julgo desigual. Você colocou em julgo desigual, agora você vai sofrer. A Bíblia diz: não terás inveja. E você tem inveja do seu irmão, da sua irmã, do vizinho, e você ora: Senhor, eu quero um carro, um Camaro amarelo, porque o meu vizinho tem um Camaro vermelho. Orações sem sentidos. Que segurança você tem? O que estamos fazendo com essas virtudes, irmãos, que Pedro enumerou nos versos anteriores? Ele agora nos exorta a ficar de modo que possamos ter uma farta colheita de conhecimento em Jesus Cristo. Se estar aqui não está contribuindo para o seu relacionamento com Cristo, para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação espiritual, meu irmão querido, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque eu preciso estar em epignoses, conhecendo mais de Cristo, avaliando a minha vida. Verso 8, Pedro diz que se possuímos as 8 virtudes, e se elas continuam aumentando, porque é um processo, essas virtudes precisam aumentar: a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Precisa estar aumentando. A nossa igreja tem 17 anos, irmãos, de organizada. 25 tem a Sociedade do Cidadão Feminino. Como não amar os irmãos? Como não dar um abraço gostoso no irmão, na irmã, e dizer: a sua dor é a minha, o seu sucesso é o meu sucesso. Isso tem que aumentar. Você, meu irmão, nós vamos para o mesmo lugar, adoramos o mesmo. O que pode uma igreja são as divisões, as facções. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, em Cristo. Verso 9, eis o polo negativo da declaração anterior, do verso 8, que são deficientes, são cegos, esquecidos. 3 palavras para esse polo negativo, que está perdido dentro da casa do Senhor, sendo um deficiente. Primeira palavra é o contraste, pois, ou seja, uma pessoa na comunidade cristã que não tem as 8 virtudes que vão da fé ao amor, ela é inativa, ela é improdutiva. Você é inativo, improdutivo. Não é a opção, irmãos. Ele não está usando o seu recurso, apenas declarando fatos. E para ilustrar a sua questão, Pedro usa a metáfora de uma pessoa cega. O cego na NVI traduz como um míope. O míope. Mas o míope não é cego. Eu sou míope. Mas eu tenho as lentes. E lá esse público todinho aqui. A igreja está linda. Você está lindo nessa noite. Eu consigo te ver. Esses 2 adjetivos são com efeitos sinônimos dentro do contexto do grego. O termo míope quer ser traduzido por milpazan, que significa fechar os olhos. Então, ele está falando assim: aqueles que estão na comunidade e que não praticam essas virtudes estão fechando os olhos para essas virtudes. Eu sou temperamental, eu sou chato, eu brigo, eu sou colérico, eu faço, eu aconteço. Meu irmão, peraí. Você não é nada disso, você é uma nova criatura de Jesus. Por que você está roeta e chato desse jeito? O que está faltando? Está míope? Está fechando os olhos
algumas coisas. Agora, o duro é o que vem aí esquecido. Da ilustração da cegueira, Pedro então segue para a questão em si. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados. O esquecimento é a ruína da vida espiritual. Peraí, quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Esse esquecimento em si é um exemplo da falta de conhecimento de Cristo. Por outro lado, qualquer olhe para Jesus com gratidão por sua salvação e continua a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, sempre se lembra de sua conversão e da ocasião do seu batismo. Esse foi um dia especial da sua vida. Termo passado, Pedro indica que alguém que vivia em pecado converteu-se e foi batizado. Talvez essa pessoa não tenha percebido a importância dessa purificação, mas eu quero dizer algo para você: você foi purificado pelo Espírito Santo, e é por isso que você se encontra aqui nessa noite. O capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster diz: o Filho de Deus, que é só da Trindade, sendo verdadeiramente Deus, eterno Deus, mesma substância, Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tornou-se sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais, enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da sua substância. Versículos que mostram sobre isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4:4. João 1, verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, e habitou em nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai. Por que esse estado humano, a natureza, a encarnação, o Logos, a natureza humana é importante para nós? Porque ninguém está aqui, ninguém pode justificar diante de Jesus não exercitar, não confirmar as 8 virtudes nesse contexto de Pedro. Ninguém. Eu queria que você olhasse de novo para essas virtudes e marcasse aquela que você tem mais dificuldade. Ninguém é 100% de tudo. E começasse a falar com o Senhor: eu tenho dificuldade, sim. Eu tenho dificuldade, Senhor. A minha fé não está sendo operante. Não, Deus faz coisas que você desconfia. É Deus que faz. Tudo poder está nas suas mãos. De proteger vida, de cuidado. Você crê nisso? Manda aí. Vire aí. Marque aí. Porque eu quero dizer algo para você. Deus te chamou para que você possa confirmar a sua permanência. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa. Não há espaço para preguiçoso. Não há espaço para preguiçoso. Eu preciso cada dia confirmar a minha existência. Confirmar aquilo que Deus já fez. E as virtudes são essenciais, importantíssimas para prevenir a inclusão presente. O dia que você deixar de ter fé, o dia que você deixar de ter domínio próprio, o dia que você deixar de ter piedade, o dia que você deixar de ter fraternidade, o dia que você deixar de amar o seu semelhante, amar a Deus, você está matando a igreja de Cristo. E é isso que implode a igreja. Eu quero terminar a formação, a vocação da eleição.
e a piedade. Nos conduz às virtudes, nos e segurança, crescendo sempre. Você hoje perdeu uma aula extraordinária dentro. Eu fiquei curioso, porque eu vi um videozinho lá da dinâmica do professor, mas de repente todo mundo estava participando, todo mundo estava interagindo, todo mundo estava degustando de uma aula da escola dominical, que é prazeroso para todos nós. Ainda, ei crente, quero falar com você, ainda existe escola dominical. Se você não vê, nós aprendemos na escola dominical. Que segurança você tem que você vai para os céus? Será que você pode orar como Davi orou lá? Senhor, sou homem íntegro, reto, temente a Deus. Quais os aspectos fundamentais, irmãos, desse sermão para a sua vida? Por favor, é hora de análise, de reflexão. Como sei que eu sou filho de Deus? Quando avalio a minha vida espiritual, sei que a certeza da salvação não vem através de sonhos, visões, revelações externas, a não ser a própria palavra. Eu estou seguro, porque a Bíblia, a revelação especial, fala comigo, com o meu ser, que Jesus Cristo relaciona comigo, que Ele trabalha continuamente no meu coração e que o Espírito Santo me conforta e me consola. Deus criou a fé para que você desfrutasse desse relacionamento com o Pai, de modo que coloco toda a minha confiança e segurança nele, e segurança tenho em Jesus. O que você vai levar para a sua semana? Para Pedro, a fé é uma virtude básica, e ele menciona em sua saudação aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa. Lembre-se que eu já falei isso na primeira exposição. Pedro te coloca no mesmo grau de comparação com ele, o apóstolo, porque você foi chamado da mesma forma que ele foi chamado, foi gerado por Deus da mesma maneira. No verso 5 ele coloca a fé no topo de uma lista de virtudes. A fé é a mãe de todas as qualidades espirituais que ele enumera. Assim não devemos considerar essas virtudes em ordem decrescente de importância, mas sempre igualmente importante em relação à fé. Se para Paulo é o outro, para Pedro é fé. Preste atenção. É possível que um crente cante um hino que a segurança sou de Jesus, esquecendo do seu próprio batismo. O batismo em si não é uma garantia de que uma pessoa será salva. Temos estudado sobre o batismo. O batismo é uma cerimônia externa, uma graça externa, ter o seu equivalente, um comportamento interno com Cristo. Mas se a verdadeira fé está presente no teu coração, você foi uma pessoa batizada, separada por Deus para cultivar estas e outras virtudes. E eles saíram do nosso meio, porque entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe onde a gente vai estudar isso? Daqui a pouco, capítulo 2. Quando Pedro está falando assim, não se preocupe com aqueles que vão embora. Daqueles 25 anos que a gente mencionou, daquelas pessoas que foram embora, nunca foram dos nossos. Porque se fosse, estariam conosco hoje. Então, eu quero mais uma vez perguntar para você: essa carta é ou não é um tratado atual? Esse texto vai contra, como vai contra os falsos
teu pleno conhecimento de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Feche os seus olhos. Espero que esse texto tenha falado algo para você. Eu só dou o coração. Pai, obrigado. Que estamos simplesmente começando a primeira dose de vacina para que a igreja não venha cair. Vimos nessa noite que nós precisamos confirmar o nosso chamado, a nossa vocação. Nós precisamos termos vida e piedade. Nós precisamos cultivar as virtudes. E nós precisamos termos crescimento e segurança. Porque quando eu era menino, eu falava com medo. Agora não sou mais. Não sou mais como criança. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.